que chame na igreja a atenção. Ei, vem cá, nós precisamos conversar. Como é que está esse seu namoro? Você que é nova de casamento, como é que está esse seu casamento? Tem filho, está pensando em ter filho? Meu jovem, como é que está a sua vida espiritual? Nós vivemos num tempo, gente, que parece que ninguém se importa mais com ninguém. Ninguém chama mais atenção de ninguém. E às vezes até a gente tem medo de chamar atenção. Por exemplo, no âmbito de escola, um professor não pode chamar mais atenção de um menino, porque vem o pai, vem a mãe, vem a tia, vem um cachorro, vem o diabo, para dizer que a culpa é do professor, que esse menino está certo, o menino que não quer nada. Na igreja, do mesmo jeito. O pastor não pode chamar mais atenção de ninguém. Muito menos eu compreendo de uma irmã querer chamar a atenção de outro. Sabe por quê? Porque a igreja deixou de ser uma família. Não existe mais a consideração e não existe mais o respeito. Mas nós precisamos, minhas irmãs, voltar a antigos pilares. Existem tradições que não devem ser abandonadas. O tradicionalismo estéril, esse sim, mas essas tradições bíblicas, dessa compreensão do que é a igreja, não pode ser abandonada. Uma igreja que ninguém fala mais com ninguém, ninguém repreende mais ninguém, a gente vem aqui, se encontra domingo, todo mundo vaza para casa, ninguém tem responsabilidade com a vida do outro. E aqui eu não estou falando para fazer fofoca dos outros, não. Não é isso. Mas se é uma família, existem responsabilidades mútuas. Se for apenas um clube, você se encontra, cada um vai para casa e acabou. Mas, meus amados irmãos, qual características nós temos? As mulheres são mães, precisam chamar a atenção. Se está com preguiça, precisa ser despertado. Seu filho, quando está lá de manhã cedo, que não é para a escola, você não deixa ele lá. Você puxa, empurra, derruba da cama, faz o que for. Nós precisamos disso na igreja. Motivava seus filhos a trabalharem unidos. Capítulo 4, verso 6. Vai, leva a gente ao Monte Tabor, toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Ela motivava os filhos a trabalharem unidos, né? Então foram 3 tribos. Naphtali, Zebulon e Isacar se uniram para atacar o inimigo que havia ali junto deles. Irmãos, tem coisa que parece que só uma mãe pedindo para os filhos fazerem, né? Principalmente quando há, assim, desunião. Parece que o último recurso a ser atendido é a mãe. Se não atenderem esses irmãos aí que estão desunidos, um pedido da mãe, você já começa a perder a esperança de que possam atender a qualquer pessoa. Quando nós pensamos na igreja, qual é o nível de união hoje que nós temos para o trabalho no âmbito da igreja? Qual é o nível de união? Mais ainda, qual é o nível de trabalho que nós temos? Qual é o nível de missão que nós temos? De uma forma impressionante, parece que cada vez nós compreendemos que não precisamos mais trabalhar. No ano passado, eu tenho uns 2 anos lá na igreja, que a gente estava em São Paulo, eu fiz uma coisa que para muita gente parecia uma coisa assim, altamente ultrapassada. Chamei a igreja para entregar folhetos na praça. No primeiro sábado de manhã, foram mais 2 comigo. Eu e 2. No segundo sábado, só foi eu. Aí um rapaz mandou uma mensagem para mim, porque não se tem nem mais coragem de falar com a pessoa. Tudo é mensagem de celular. Disse assim: pastor, foi feita uma pesquisa, onde se mostrou que tem muito mais engajamento quando você dispara publicidade via digital. Tem muito mais engajamento do que você ficar numa praça dando panfleto para comprar alguma coisa na mão de uma empresa. Ele mandou só isso para mim, não disse mais nada. O que é que os irmãos acham que ele queria dizer com isso para mim? Ele queria dizer para mim: pastor, esqueça isso.
de ir para a igreja dar folheto. Isso não vale a pena, isso é ultrapassado, isso não dá engajamento. Então não vamos trabalhar nisso. Ou então o senhor se conforme do senhor ir sozinho lá. Aí eu fico perguntando, meus irmãos, e esse homem faz o quê? Não faz nada. E ele ainda estava se incomodando porque eu estava fazendo. E ele estava achando pior eu chamar os outros para irem fazer junto. Foi um tipo de ofensa a isso aí. É óbvio que nós não vamos abrir mão dos recursos digitais que nós temos. Mas o ponto era o seguinte, a ideia é, ninguém quer fazer nada. Esse é que é o ponto. Ninguém quer se dar o trabalho de sair para a guerra. Ninguém quer se dar o trabalho de sair para andar, de entregar nada para ninguém. E aí, gente, eu entendo que Débora aqui está fazendo esse papel. Chame os seus irmãos, é preciso trabalhar. Ainda temos um trabalho a fazer, como se falou na liturgia aqui hoje. Irmãos, a igreja ainda tem uma missão no mundo, não parou. Mas parece que a gente mesmo como igreja, nós não acreditamos mais que nós temos uma missão. Parece que nós não acreditamos mais que podemos transformar a vida de alguém. Parece que nós não acreditamos mais que o nosso trabalho dá resultado. Então todos paramos. Desagregados, desunidos, sem cumprir a missão, sem ir para a guerra, sem ir para a batalha, tão somente observando. E aí a gente se pergunta, que nível de vitória nós estamos tendo? Que nível de crescimento nós estamos tendo? Que nível de progresso estamos tendo? Será que não é porque paramos? E talvez nós precisamos que as mães deem testemunho e digam, vocês precisam voltar para a batalha. Vocês precisam se unir de novo. Vocês precisam ir de novo. Ainda tem uma missão, ainda tem uma coisa para fazer. A vitória pode vir. O trabalho de vocês pode dar resultado. Não desistam, não parem, vão fazer o trabalho. Ela chama então os filhos a trabalharem juntos. Mais ainda, e nós já estamos caminhando para o final, ela acompanhava seus filhos presencialmente na batalha.